Então, bom dia. Eu sei que estou com um atraso de 3 minutos, peço desculpa. Como sabe, quando estou longe de casa acontecem sempre alguns episódios do ponto de vista de comunicações e, portanto, há sempre alguma falha. Em segundo lugar, dizer que ontem dizia-me um espectador assim: eu prefiro quando você faz as coisas fora de portas. Pois é verdade, o problema é que está a chover. Eu consegui trazer para uma puta chuva que há em Portugal, de maneira que não posso fazer isto na rua. Em terceiro lugar, dizer a quem me escreveu ontem que eu me esqueci de dizer que era o dia 9 de dezembro do ano da graça de 2019, que eu peço desculpa também. Portanto, o meu nome é Camilo Lourenço, esta é a cor do dinheiro do dia 10 de dezembro do ano da graça de 2019. Bom, eu espero que esteja tudo bem com a sua imagem, parece que está. Como já lhe disse, estou a 8.000 km de casa e estou a fazer o programa diretamente de Maputo. Um dia destes, eu ando a prometer isto há uns meses, um dia destes haveremos de conversar sobre o que é que eu ando aqui a fazer. Porque é uma história muito interessante. Sobretudo, como sabe, eu tenho um carinho especial pelos países que falam português, não só porque eu cresci aqui, mas porque nós temos uma relação com a África como ninguém tem, nenhum país tem. E devíamos saber levar isto de uma maneira diferente do que nós levamos. Podíamos potenciar isto muito melhor. Mas, enfim, é uma matéria que um dia haveremos seguramente tratar aqui com mais detalhe. O que é que tenho para si hoje? Antes de mais, agradecer aqui a gentileza do pessoal do Meliá Maputo, que hoje me cedeu aqui este espaço para eu poder fazer o programa. Portanto, ficam feitos os agradecimentos. Aliás, como sabe, nós em Lisboa, naquela iniciativa que tenho, que se chama Mel Talks, com o projeto Mel, também fazemos o programa no Meliá Trip no aeroporto. E, portanto, ficam aqui os agradecimentos feitos. Vamos então à agenda de hoje, com um alerta, que é, não sei se já olhou para os jornais de hoje, eu não digo jornais de economia, há aqui uma notícia de economia muito interessante, mas eu já lá vou. Esta manhã tinha logo mensagens de pessoas a dizer para eu tratar este tema aqui dos hospitais, gastam cada vez mais dinheiro com trabalho extraordinário. Eu já toquei nisto, não sei se recorda, foi naquele dia em que fiz o programa a partir de Viana do Castelo. Mas como é uma matéria que vale a pena pensar e analisar com detalhe, havemos de voltar a ela. Bom, então, without further ado, vamos lá à agenda de hoje. Primeiro ponto, no período da ordem do dia, a notícia que tivemos ontem de que o Governo quer avançar com a delação para encorajar, ou melhor, como arma no combate à corrupção. Bom, eu devo dizer que isto é um instrumento que me surpreende como é que não foi levado a sério em Portugal há mais tempo. Porque nós temos a experiência noutros países, alguns países inclusive, onde o combate à corrupção se situa a um nível muito mais elevado que em Portugal, e isto funciona. Agora, o que é que pode estar mal aqui? Ou seja, como já percebeu, eu aplaudo a medida, não é só críticas. O que é que não está bem aqui? É esta nossa tendência, que é muito portuguesa, de querer fazer as coisas avulso. Ou seja, hoje fazemos uma coisa, tomamos uma medida. Daqui a 3 ou 4 meses, dizemos assim, bom, então lembramos de um assunto qualquer. E em vez de tratar isto de forma estruturada, aparecemos sempre com uma ideia diferente de cada vez que abrimos a boca. Ora, qual é o problema com isto? É muito simplesmente o facto de ser uma medida avulsa que depois surge desgarrada do resto. Ou seja, como latinos que somos, falta-nos uma perspectiva estrutural das coisas. Isto é, se queremos combater a corrupção a sério, temos de pensar numa política a sério. E essa política compreende um conjunto de medidas. Até podemos não as adotar todas de uma vez, mas o que é preciso é ser um edifício coerente. Porque senão, de cada maluco que aparece à frente de cada ministério ou de cada governo, sai uma ideia. E o problema é que depois começamos a somar uma ideia aqui, outra ali, que depois traduzem em medidas, e quando vamos perceber, umas chocam com as outras, ou então umas não batem com as outras, e o efeito prático é ou zero, ou muito próximo de zero. Portanto, faz sentido? Faz. Tem que ser integrado numa política mais coerente, mais estrutural. Bom, segundo ponto do período antes da ordem do dia. Eu tinha-me escapado isto. Confesso, com muitas coisas que me escapam, e pá, já temos 2.000 pessoas em direto, muito obrigado pelo apoio. Houve um espectador que me alertou para o facto da Ministra da Saúde ter dito na semana passada quais vão ser as prioridades delas para 2020.
E houve duas preocupações. Primeiro, o investimento na saúde. Primeira pergunta, há quanto tempo é que nós ouvimos isto? Já ouvimos isto na legislatura anterior, com um ministro diferente, já ouvimos isto da boca desta ministra desde outubro, desde antes das eleições, e ouvimos agora. Materialização prática disto foi zero. Portanto, não acredito. Agora, o segundo ponto é que a ministra terá dito que uma das prioridades para 2020, deixe-me lá ler aqui, para não falhar, é a aposta na saúde mental. Eu acho que sim. Aliás, saiu ontem uma estatística que diz que um quinto dos portugueses tem problemas mentais ou relacionados com problemas mentais. Bem, eu se calhar começo a acreditar que o Ministério da Saúde, a começar pela Ministra, também deve haver algum problema deste género. Suspeito eu. Portanto, eu acho que esta história de aposta na saúde mental vem mesmo a propósito daquilo que se passa no Ministério da Saúde. Olha, estou-me aqui a rir, mas não tem piada nenhuma. Terceiro ponto. Soubemos ontem que o juiz Carlos Alexandre, como já sabe, é de uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, por causa do seu combate à corrupção. O juiz Carlos Alexandre quer ouvir o primeiro-ministro António Costa sobre o caso de Tancos. Eu sei que muita gente vai ficar chocada, não é? Particularmente nos partidos, não é só no PS, particularmente no governo. O próprio primeiro-ministro deve ficar incomodado com esta história. Mas deixem-me fazer uma pergunta. O assunto diz respeito a uma questão grave passada no âmbito do Ministério da Defesa. De tal forma grave que o senhor ex-ministro da Defesa está na rua, tardou, mas saiu, mas por outro lado está a ser investigado pela Justiça sobre o que é que ele sabia, se encobriu ou não, se ajudou a encobrir e por aí adiante. Bom, não é natural que a Justiça queira fazer perguntas a todos os intervenientes no processo. Ou seja, você dirá, também não há prova nenhuma de que o assunto chegou ao Primeiro-Ministro. Inclusive, não há prova nenhuma de que ele terá dado cobertura àquilo. Eu não estou a dizer isso. O que me parece é que nós devemos deixar a Justiça funcionar. Não me parece que faça qualquer sentido ou que caia a honra da República na lama se um juiz quiser ouvir um Primeiro-Ministro sobre certo assunto. E já agora, não percebo muito bem a insistência o Primeiro-Ministro deve responder por escrito. Mas porquê por escrito? Que sentido é que faz? Qual é a dificuldade de deixar um Primeiro-Ministro ser ouvido de viva voz por um juiz que está a investigar um processo? Eu não vejo problema nenhum com isto, mas se nós estamos preocupados com a transparência da sociedade, e ainda há bocado tocámos nesse assunto a propósito da delação premiada, porquê é que nós não deixamos que os representantes nossos da República, não é? Um Primeiro-Ministro é um órgão de soberania, porquê é que nós não devemos deixar estas pessoas deporem perante um juiz? Não vejo qualquer problema disto. Portanto, só posso saudar a coragem do juiz Carlos Alexandre em insistir neste processo. Bom, então agora vamos à agenda. E vamos à agenda de hoje, porque ontem tinha-lhe prometido comentar aquela história do IVA, não é? Bom, então vamos lá ver se conseguimos fazer alguma luz nisto. IVA da luz, fazer luz. É assim. Sabe qual é a coisa mais chata num país? É quando nós não temos políticas estruturais, percebe? Que é aquela história que falávamos há bocadinho de corrupção, de combate à corrupção. Há um maluco que se lembra agora, deixa-me lá ver se a gente devia encorajar a delação. Faz sentido. Problema, falta a parte estrutural. Aqui é a mesma história. O Governo sabe que o IVA de 23% na luz existe desde o primeiro ano da Troika em Portugal. Não é? Subiu de 6% para 23%. Foi um broá. Eu já comentei isto aqui. E este assunto já foi trazido várias vezes à colação nas últimas semanas, particularmente quando a oposição, a extrema-esquerda e a direita, se juntaram para dizer assim: nós vamos baixar o IVA da eletricidade de 23% ou para 13% ou para 6%. Que chatice. Grande susto no Governo. Porquê? Porque o IVA da eletricidade vale mais ou menos 770 milhões de euros. Bom, primeiro ponto. Se nós acabamos com a austeridade, devíamos ter baixado isto. Eu sei que há umas pessoas em Portugal que muito simpaticamente agora se lembram das questões ambientais. Aliás, eu nas últimas semanas tenho ouvido aí muita gente, sobretudo pessoas de esquerda, com a conversa do
Pois é, baixar o IVA, então agora queremos combater as alterações climáticas, vamos baixar o IVA da eletricidade para consumir mais e tal. Ah, espera aí, não se lembravam disto em 2011, quando andavam a criticar a medida? Agora é que se lembraram? Ah, pois é, agora está um governo socialista no poder, não é? Bom, vamos passar sobre isto, por cima disto. O problema do governo aqui chama-se como é que vai viver com menos de 770 milhões de euros. Bah, você dirá, pode não ser tanto se baixar para 13% em vez de 6%. É verdade. Mas é sempre um sarilho. Eu vou-lhe explicar. Como você vai ver amanhã, quando o Primeiro-Ministro apresentar o projeto de orçamento, a proposta de orçamento aos partidos, você vai ter uma novidade. Aliás, várias novidades. Uma delas é os aumentos para a função pública. Eu sei que depois vem aí a conversa dos sindicatos, já não somos aumentados há 10 anos, e o diabo 4, pois a questão não é só essa. Isto faz parte da falta de políticas estruturais em Portugal, não é? Porque isto tem que ser analisado de forma global. E há vários anos, não é este ano aumenta tanto, aquele aumenta, não é assim que se faz política de pessoal, não é assim que se faz política financeira na administração pública. Bom, ponto fundamental, o Governo perde 760 milhões de euros, não vai conseguir fazer face a despesas. E vai haver muitas despesas em 2020. Bom, então o que é preciso fazer? Se o IVA baixar, tem que se aumentar outros impostos. Ah, isto é impopular, pois é. Como sabe, a estratégia do Governo foi aumentar impostos indiretos, como o ISP, para fazer aquele brilharete, dizer, reduzimos o IRS e depois devolvemos todos os rendimentos à função pública, não sei das quantas. Política que vem desde 2016. Mas há aqui um problema nisto. É que, imagine quanto é que tinha que aumentar alguns impostos indiretos, nomeadamente o ISP, outra vez, para você ir buscar 770 milhões de euros. Ora, o drama do Governo é este. Então, como é que se faz? Faz-se a António Costa, que é um gesto artístico, estilo, vou sacar um coelho de uma cartola. E qual é esse coelho? Vou dizer ao país que vou negociar com Bruxelas taxas diferenciadas de IVA na luz. Ou seja, olha, o Zé Maria Pincel gasta 4 kW, por exemplo, e eu vou-lhe cobrar 6%. O Zé de Costa, não sei das quantas, gasta 15 kW e eu cobro-lhe 13%. E depois há um maluco qualquer que gasta muita eletricidade, cobro-lhe 23%. Primeiro ponto. Isto, o IVA, não serve para fazer política social. Mais. O IVA... é que depois vai haver aqui um argumento de certeza, que é, como sabe, o Governo converteu-se ao ambientalismo. Aliás, aquela cartinha piedosa do Ministro Matos Fernandes à querida Greta é um belíssimo exemplo disto. E, portanto, o Governo pode aparecer com a história perante Bruxelas de olha, estamos aqui a contribuir para a redução das emissões climáticas. É tudo bullshit. Bom, vamos imaginar, eu prevejo que Bruxelas não aceita, mas vamos imaginar que o Franciu, em Bruxelas, faz um jeitinho ao Governo e aceita isto. Qual é o efeito prático desta brincadeira para as generalidades portuguesas? Olha, vai ser muito diminuto. Sabe porquê? Porque você, nunca se esqueça disto, tem lá em cima, receita, 770 milhões de euros. Diga-me uma coisa, você mesmo seja empedernido defensor do Governo, se você tem como price tag 770 milhões de euros, você acha que vai mexer naquilo de forma significativa? Bullshit, não é? Ou chamada treta, conversa da treta. O que você vai fazer é dizer que fez uma alteração no IVA para ter um impacto grande, mas tem muito pouco. Olha, quer um exemplo? Lembra-se do IVA da potência contratada, não é? Quanto é que baixou? Uns cêntimos a cada português. Portanto, está a ver o problema. Isto é tudo uma jogada. É uma jogada para eleitor ver. Aliás, recuo 4 anos e veja quantas promessas já se fizeram que depois não se cumpriram. Olha, função pública, professoras, lembra-se? É que no início o Governo deixou ficar na dúvida se ia recuperar os 9 anos. Depois já não havia 9 anos para ninguém. Lembra-se da história das reformas antecipadas, que se ia facilitar aquelas pessoas com 40 anos de contribuições, mais de 60 anos, não sei o quê? Depois eram para aí milhões de pessoas. Isto tem sido o pão nosso nos últimos 4 anos. Que é, olha, vamos fazer um grande estradalhaço à volta disto e depois o efeito prático é ou é zero ou é muito pequenino. Portanto, para quem me pediu para comentar isto ontem, aqui está a minha apreciação, que sinceramente acho que até é muito simpática para aquilo que está a tentar fazer. Portanto, assunto do IVA, julgo eu, está esgotado. E pá, temos 2.600 pessoas em direto. Muito bem. Bom, ponto seguinte, que isto vai fazer tarde.
Eu tinha prometido não pegar na saúde, mas vou pegar, sabe? Porque há coisas inadmissíveis. A Ministra da Saúde, a Ministra quase temido, veio dizer que a falta de medicamentos... Olha, isto é tão grave. Deixa-me fazer uma introdução. Eu tenho um espectador que me escreveu há 2 semanas a dizer assim: por favor, investigue o que se passa com as farmácias. Eu tenho diabetes, sou insulino-dependente e fui a uma farmácia, não vou dizer qual, por uma questão de privacidade, mas numa zona, num bairro muito populoso de Lisboa, e que tem muitas pessoas com diabetes, e a pessoa diz assim, a resposta da farmácia: não temos. A pergunta: quando é que vão ter? Não sabemos. Terceira pergunta: porquê é que isto acontece? Não sabemos bem, mas o que os distribuidores andam a desviar medicamentos para o estrangeiro. Bom, primeiro ponto. Eu sei que a tendência é cair em cima dos distribuidores. Porquê é que estão a pôr fora se podem pôr cá dentro? Se deviam pôr cá dentro? Bom, esta pergunta não está bem respondida ainda. Segundo ponto, o que eu achei espantoso foi a nossa Ministra, quase temido, dizer o seguinte: essa falta de medicamentos, deixe-me lá ver, deve-se à globalização. Espera aí. Está a ver porque é que esta senhora já não devia estar no Ministério da Saúde? Repare uma coisa. Isto é um problema de saúde. Vai ser um problema de saúde pública, ok? Não é só na diabetes. Há uma série de patologias onde os medicamentos não existem já, ou existem em número insuficiente, e as pessoas estão preocupadas. A diabetes é uma delas. Bom, a resposta para isto de um responsável público nunca pode ser aquilo deve-se à globalização. Primeiro, porque não é verdade. Okay? A globalização serve sempre para ser bode expiatório de tudo e mais alguma coisa, inclusive da incompetência de governantes. Seja lá quem for, à esquerda e à direita. Em terceiro lugar, e é um aspecto muito importante, se existe aqui um desvio de medicamentos para o mercado externo, era bom o Ministério da Saúde, primeiro, perceber o que é que aconteceu e porque é que está a suceder, e eles sabem muito bem, e em segundo lugar, há medidas para cortar isto. E há medidas para limitar isto. E a questão aqui resume-se a isto: incompetência por parte de quem toma estas decisões. E já agora façam-nos um favor, não nos tratem como parvos e não deem explicações destas, porque o país não é estúpido. Bom, ponto seguinte. Nos últimos dias tenho reparado com alguma satisfação que o PS passou a estar muito preocupado com a corrupção. Aliás, a palavra corrupção não sai da boca de uma série de dirigentes do Partido Socialista e também do Governo. Eu tenho um conselho. Bom, do you mean it? Ou seja, estão a falar a sério? Se estão a falar a sério, todos nós, portugueses, ficamos felizes com isso. Mas eu tenho um conselho. Ajudem-me a acreditar em vocês. Ou seja, ajudem-me a acreditar que estão a falar de coração aberto e estão piamente convencidos do que estão a fazer e a dizer. Mas como eu não estou, porque não vi nada nos últimos anos neste sentido, vou dar um conselho. Que tal se o Partido Socialista, como Partido Socialista, se demarcar de José Sócrates? Ajudava. Você já viu o PS demarcar-se de José Sócrates nos últimos anos? Viu? Não, é um incómodo, um empecilho. Começar, não é? Ferro Rodrigues, atual Presidente da Assembleia da República, João Galamba, atual Secretário de Estado da Energia, não é? O próprio António Costa andou ali. Bom, eu ainda não vi o PS demarcar-se de José Sócrates. Que tal se começassem por aí? Talvez a gente passe a acreditar um bocadinho nestas agendas, não é? Ou seja, quando me vierem com a palavra corrupção na boca, eu passo a acreditar mais seriamente. Mas, por favor, faça-nos o favor de se demarcar de coisas graves que estão a passar, que se passaram no próprio PS, como o seu líder, neste momento, como sabe, a contas com a Justiça. Dava jeito. Faites la liaison. Bom, ponto seguinte. Eu vi no Público hoje... Epá, onde é que chamamos de horas? Deixe-me lá ver. Ixi, bom, quase 20 minutos. Vi hoje no Público que o ensino profissional em Portugal passou a ser um sucesso. Acho que foi isso. Deixe-me lá ver. Exatamente. Taxa de sucesso no ensino profissional nunca foi tão alta. A nossa tendência primeira nestas coisas é, palmas. Porquê? Eu, pessoalmente, sou um defensor do ensino profissional, como você sabe, há muitos anos. Não é moda. Eu defendi isto há mais de 10 anos. 15 ou 20 anos. Bom,
Mas há uma coisa que gostava de dizer antes disto, antes de irmos a fogotório e ir apanhar as canas. É assim, vamos perceber primeiro se este ensino profissional está a ser bem ministrado, se foi bem concebido, ou se isto faz parte da política de facilitismo neste momento em curso na educação em Portugal. Porque se for isto, não há palmas para ninguém. E há um conselho que eu gostava de dar a quem está à frente destas coisas. Há uns anos, quando o ensino profissional voltou a ser falado com muita importância, por causa do exemplo do ensino profissional alemão, em Portugal toda a gente começou a falar de ensino profissional. Há 2 anos, recordo-me ter falado com alguém ligado a este processo do lado alemão que me disse assim, desvirtuaram aquilo tudo. Eu não sei se é verdade, mas vale a pena ver. Porque se for verdade isso, quer dizer que esta história que aqui está tem a ver com essa falta de rigor. E não é bom. Portanto, palmas se isto corresponder a uma mudança efetiva daquilo que é a qualidade do ensino profissional em Portugal. O último ponto desta conversa de hoje vai ficar para amanhã, porque já estamos com muito tempo, que tem a ver com o populismo. A história do ambiente hoje em dia serve para tudo, inclusive para o populismo mais idiota. Mas vamos deixar para amanhã, que já vamos com muito tempo de conversa de hoje. E para o final, vou recordar 2 coisas. Olha, esta semana vamos ter o Mel Talks, vai ser com o Agostinho Miranda, uma pessoa de esquerda, imagine só, advogado, que eu tenho uma grande admiração. E vamos ter ainda o nosso think tank com o Jorge Chamarrão e Joaquim Aguiar, porque amanhã, outro aviso, amanhã vou fazer o programa para aí às 6 da manhã, devem ser para aí 5 da manhã em Lisboa, porque vou ter que apanhar o avião depois. E, portanto, a emissão de quinta-feira já será feita a partir de Lisboa, se o avião não cair entretanto. Para o final, eu quero agradecer a sua paciência de estar aqui a aturar, são 2.700 pessoas, e quero pedir aquilo que peço sempre, colocar um gosto e fazer partilhas nas redes sociais, porque mesmo a 10.000 km de distância, aquilo que você ouve aqui, não vem mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.